Hoje a gente continua a nossa série sobre lei de liberdade econômica. E o assunto de hoje é interpretação do negócio jurídico, que a lei de liberdade econômica, ela alterou o Código Civil para incluir regras de interpretação do negócio jurídico, o que, na minha opinião, é uma decisão muito acertada e muito feliz, porque são regras que ajudam muito na hora de um juiz e um tribunal resolverem uma disputa sobre um contrato, por exemplo. O que é um negócio jurídico? De uma forma genérica, ele é um ato ou um fato qualquer que ele gere consequências no mundo do direito. Exemplos: um contrato de locação, um empréstimo, um testamento. Quer dizer, tudo isso são interações humanas que geram efeitos, que geram direitos e obrigações para as pessoas. Então, os juristas entendem que isso é um negócio jurídico. Mas vamos focar em contratos, por exemplo, que são negócios jurídicos, que eu acho que são mais intuitivos e eles são mais aplicáveis no mundo do empresário, do direito empresarial, que é o foco da lei de liberdade econômica. E, como eu já falei, qual dos grandes problemas nos contratos é a interpretação das cláusulas. Por quê? Porque contratos são escritos por seres humanos e com todas as suas limitações. Então, o processo de escrever um contrato, ele pode ser muito complexo. Uma parte escreve, o outro comenta, o outro volta de novo. As pessoas entendem, elas tentam colocar no papel aquilo que elas conversaram e muitas vezes o escritor não consegue transmitir com precisão e com clareza aquilo que foi conversado. Então, só que depois de assinado o contrato, ele cristalizou, ele virou lei entre as partes, como diz o Brocardo. Então, o Código Civil criou 5 regras, algumas bem inteligentes, para que contratos e negócios jurídicos sejam interpretados. Ou seja, se há dúvida, será que é aquilo, será que é isso? Quais são os critérios que nós vamos utilizar para interpretar aquela dúvida? O primeiro, aquilo que for confirmado pelo comportamento das partes depois que eles firmaram o contrato. Então, olha só, as partes assinaram um contrato. E aí, elas começaram a viver aquele contrato. O contrato foi andando. Então, lá na frente, um ano depois, surgiu uma dúvida na cláusula do contrato. A lei fala o seguinte: vamos usar, um dos critérios é como as partes se comportaram ao longo desse ano para entender aquela cláusula. Um exemplo simples é um contrato de empréstimo e uma das partes não pagou a parcela, o devedor não pagou a parcela e o credor não cobrou, ele deu mais prazo, não falou nada, ele ficou em silêncio. E depois de 2 meses, o devedor foi lá e pagou sem multa e juros, por exemplo. E o credor não reclamou. Passou mais um prazo, aconteceu de novo. Ou seja, o comportamento do credor está dando a entender o seguinte: olha, se você não pagou, eu estou te dando mais um pouco de prazo e não vou cobrar multa e juros. Não adianta agora, um ano depois, ele falar: olha, lá atrás você atrasou e agora eu quero cobrar multa. Não, porque você foi se comportando nesse sentido. E pode ter uma cláusula, é importante ficar claro, isso se houver alguma cláusula que gere a dúvida, né, que necessite uma interpretação. Então, esse critério é muito interessante. Você observar como as partes se comportam e aquele comportamento é que vai jogar luz naquela cláusula duvidosa. Segundo, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio. Então, aquele contrato, por exemplo, é um contrato no mercado financeiro, ou é um contrato de locação, ou é imobiliário, né, no meio imobiliário, ou é um contrato de exportação, ou um contrato de importação, um contrato no setor de energia, de telecomunicações. Cada setor da economia tem práticas e costumes que quem está no meio sabe quais são. Então, quando existe uma dúvida de interpretação, é importante entender o contexto onde aquelas partes estão inseridas. É no setor imobiliário? Como é que no mercado imobiliário normalmente aquele assunto ele é tratado? Provavelmente é como aquela cláusula que ser escrita. Terceiro critério, que é a boa-fé. A boa-fé, na verdade, já estava na lei. Isso aqui eles não inovaram. Ou seja, presume-se que as pessoas são honestas. Isso aqui é boa-fé. De uma forma muito simples. As pessoas estão fazendo aquilo de uma forma honesta e querendo falar a verdade. Quarto critério: o negócio tem que ser interpretado naquilo que for mais benéfico à parte que não escreveu a cláusula, se for possível identificar. Ou seja, isso aqui lembra muito contrato de adesão. Contrato de adesão, o prestador de serviço, né, quem está fornecendo o serviço, manda um contrato e o consumidor assina. Ele não tem como, ele não tem opinião sobre aquela cláusula. Então,
a lei fala, se houver uma dúvida na interpretação, tem que ser mais benéfica a parte que não redigiu, porque quem redigiu teve a opção, teve a oportunidade de escrever do jeito certo, e escreveu de um jeito que ainda gerou dúvida. Eu falei do contrato de adesão, mas às vezes em contratos empresariais também isso é possível. Não é comum, mas é possível que alguma cláusula venha escrita por uma das partes, você consegue identificar que foi aquela parte, e ela ficou dúbia, então ele vai ser interpretado mais beneficamente a outra parte. E o último item, que é um item bem interessante, que eu vou ler o artigo da lei, para que fique, para a gente pegar todos os detalhes, apesar de ele ser um pouquinho detalhado. O negócio tem que ser interpretado de forma a corresponder qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. Vou ler de novo, depois a gente vai quebrar. Corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da celebração do contrato. Então, ou seja, primeiro, olha, qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida dentro do contexto do negócio? O que faz sentido naquela cláusula? O que pessoas racionais e, de novo, usando uma racionalidade econômica, chegariam à conclusão? Então, a gente pega aquela dúvida, contextualiza, imaginando que é a razão que vai ditar, que ditou o negócio na época que foi assinado, contextualiza no meio do negócio jurídico e também tenta olhar sobre o prisma da racionalidade econômica. Não é emocional, não é outra. É seres economicamente racionais, como decidiriam? E importante, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Não adianta a gente interpretar aquela cláusula e contextualizá-la 6 meses depois do contrato ter sido assinado. Nós temos que voltar no tempo. Olha, a informação que eu tinha naquela época era essa. Com base nessa informação, qual é a lógica econômica e o que seria razoável ser entendido naquele momento? Então, a combinação desses 5 é que são ferramentas para um tribunal e para um juiz e para partes interpretarem o contrato. E, para terminar, o Código Civil ele criou uma possibilidade de partes criarem regras de interpretação dos contratos se eles quiserem. Então, o próprio contrato pode dizer quais são as regras de interpretação. E aí é muito caso a caso. E eu acho que é uma ferramenta interessante para, dependendo do negócio, a parte ela observar o contexto e eles se entenderem para dizer o seguinte: olha, se um dia tivermos um conflito, uma dúvida, uma discussão sobre esse contrato, nós vamos olhá-lo sob este ponto de vista. Já estamos criando um critério para interpretar a cláusula duvidosa. Muito obrigado e até a próxima.